Como dar um salto quântico para a sua versão mais elevada? Eu vou te mostrar não só porque você está desatualizado com a sua própria evolução, mas como virar esse jogo para algo quase que sobrenatural. E eu tenho certeza que nesse exato momento você já é aquela pessoa que você se imagina no futuro. Você já tem uma quantidade enorme de informações, experiências, você já consumiu muito conteúdo, só que ainda assim sente que a sua vida não avança. Mas e se eu te disser que existe uma forma para você acelerar o tempo, fazendo com que você dê um salto do seu estado atual para a conquista do seu desejo? Como se você comprimisse o tempo indo do nível atual para o nível 100, independente do que isso significa para você. E isso de uma maneira que não tem nenhuma explicação lógica no sentido do espaço-tempo. Mas se você quer uma mudança drástica na sua vida, você precisa começar a pensar de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Não dá mais para você viver com essa mentalidade comum que as pessoas têm de esperar que a vida te surpreenda com grandes realizações. E hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber e aplicar na sua vida para ter resultados diferentes num espaço de tempo anormal. Eu vou te mostrar alguns pontos que, se você aplicá-los, você vai acelerar tanto a sua vida que as pessoas vão te questionar o que você anda fazendo. Mas antes, eu quero que você pense nos seus próximos 3 a 6 meses de vida. Porque você aplicando ou não esses princípios, esse tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se você está realmente comprometido a se tornar a versão mais foda, pegue um papel e um caderno e anote tudo que eu vou te trazer aqui. Esse vídeo pode ser o trampolim que você estava esperando. E nos próximos 3 a 6 meses, a sua vida pode mudar completamente. Antes de mais nada, você deve entender que não existe como você não melhorar a sua experiência de vida a partir da sua decisão consciente em aplicar esses princípios. E o primeiro ponto é você entender por que você está preso no nível que você está hoje. Essa fase é a mais comum porque a maioria das pessoas vive presa no piloto automático da identidade. Elas nunca se questionam, não se abrem para novas possibilidades, novas dimensões, novos sonhos, porque isso tudo não corresponde à forma como elas se enxergam. E se você realmente quer elevar a sua experiência no jogo da vida, você tem que entender que o resultado que você tem hoje corresponde à mentalidade que te trouxe até aqui. E não é com essa mesma mentalidade que você vai conquistar resultados diferentes. E se você está comprometido conscientemente em mudar, primeiro você tem que estar aberto para mudar a forma como você pensa e age. Em geral, o que trava as pessoas são as crenças que elas herdaram da família, do ambiente que elas cresceram e dos traumas que enfrentaram durante toda a vida. E a maioria de nós quer criar essa vida dos sonhos agindo com esse mesmo nível de energia e mentalidade. E isso nunca vai funcionar. Então, antes de eu te dar alguns passos, eu preciso que você tome uma decisão consciente de deixar para trás toda essa bagagem a qual você anda identificado, porque essa versão antiga de você não vai te servir mais. O primeiro ponto é você entender que a sua versão atual, ela não pode ir com você para uma versão mais elevada. O quanto antes você entender isso e abandonar essa versão, mais rápido você consegue mudar. Se você se compromete com essa mudança, a única coisa que importa agora, para que você consiga colapsar o tempo, é a sua energia. A sua frequência é o que vai determinar o que você vai experienciar nessa nova realidade. Muito do que drena a sua energia hoje são crenças baseadas em medo. Essas do tipo, vai ser difícil, ou isso daí vai levar tempo. Só que agora, você sabendo que essas crenças pertencem à sua antiga versão, vai ser muito mais fácil você conseguir alterá-las. Você tem que decidir não aceitá-las mais como verdade. Elas não podem ir com você se você decidiu construir uma nova versão de você. E da mesma forma, existem pessoas que pensam totalmente o contrário.
Elas acham que é sim possível, que pode ser sim rápido. Elas estão vivendo isso agora. E o que significa é que você também pode. É só você decidir aceitar isso como uma verdade. Quando você toma a decisão consciente de mudar, você está elevando a sua energia. O tempo é uma criação humana, não existe tempo ou espaço. O universo opera através de energia. Tudo, inclusive nós, somos energia. O que quer dizer que você não está a anos de distância dos seus sonhos. Você está apenas a vibrações de distância. A energia que você incorpora vai ditar a frequência que você se move na experiência de vida. Então, o tempo aqui não vai ser um fator. O que você deve priorizar é a sua energia, a sua identidade. O segundo passo é você decidir qual nível você deseja alcançar. Você precisa ter claro quais são os objetivos que essa versão mais elevada de você quer atingir. Você precisa definir quais resultados você está buscando. Se você não tem ideia do que quer, como você vai conseguir planejar isso? Você tem que saber, na verdade, para onde você está tentando ir. Você precisa trocar o que você tem hoje por um objetivo definido e claro, de maneira que você tenha energia que sustente tudo que vem pela frente. Pensa nessa energia como combustível que te motiva. É você acordar sabendo que tem uma missão a cumprir. E a energia vai sempre estar ali, porque você tem um propósito agora. Isso vai deixando esse nível atual para trás. E se você não tem essa clareza, você vai sempre voltar aos seus antigos padrões. Primeiro, deixa eu reforçar aqui que isso não é um estabelecimento de metas, mas é definir qual dimensão você prefere estar, em qual frequência você quer vibrar. Porque isso é o que vai conectar a sua consciência a esse nível mais elevado, de maneira que você colapse o tempo, sintonizando a sua energia a essa identidade nessa outra realidade. Nessa segunda etapa, a única coisa que você precisa fazer é saber realmente o que você quer da sua vida. E aqui você precisa ser muito honesto. Você precisa tirar o ego e a sua antiga identidade do caminho, porque eles vão sempre te puxar para a lógica e para aquelas antigas crenças baseadas no medo. Se você seguir isso, você vai experienciar mudanças drásticas na sua vida. E eu te afirmo isso baseado no que tem acontecido inclusive comigo, na minha vida. Então, de verdade, não tem isso aqui apenas como uma teoria, é para você praticar. Então, eu separei alguns exemplos do que você precisa definir. Por exemplo, quanto a sua versão do futuro deseja ganhar por mês? Vamos supor 10, 20 mil? Em qual trabalho ela está se sentindo realizada? Ou na verdade é uma versão empreendedora de você? Como é a saúde dessa versão? A física, a emocional? Qual é o círculo de amigos que ela possui? Ela está num relacionamento? Se sim, como é a pessoa com quem ela se relaciona? E o mais importante, como ela é vista pelos outros? Nesse primeiro momento, o que é mais importante é ter definido os principais pontos do que seria a sua vida dos sonhos. Deixa que a sua imaginação fluir intuitivamente, porque você está se conectando com essa versão. E conforme as coisas vão chegando na tua cabeça no decorrer dos dias, não deixe passar, acrescenta nessa lista, porque quanto mais detalhes, melhor. Você pode colocar, por exemplo, como que é a rotina dessa versão. Se ela toma café da manhã fora, se ela tem um restaurante preferido, qual carro que ela dirige, modelo, cor. Quanto mais claro e definido, melhor. Beleza, agora que você fez sua lista, eu quero que você dê uma olhada em tudo que você escreveu e entenda que essa é a sua realidade paralela que já existe. A primeira coisa que você vai fazer a partir de agora é decidir que é para lá que você vai. E quando eu tô dizendo aqui para você decidir, eu tô dizendo que você vai cortar tudo, absolutamente tudo e qualquer outra opção. É para lá que você vai, independente se você acha que isso é impossível agora. Tá, agora você deve estar se perguntando como você vai chegar lá. E é aí que vem a mágica. Esse é o terceiro ponto. Não é você, mas a sua versão mais elevada é que vai te levar para lá. Você não precisa se preocupar no como, quando ou onde e por quê. A sua única preocupação aqui é se tornar
essa versão de você que já tá lá. Isso é a única coisa que você tem controle e a única coisa que verdadeiramente importa. E por quê? Porque você tá começando a alterar a sua frequência energética para ressoar com essa dimensão que já existe. Quando você começa a mudar a sua identidade, a sua energia e o seu sistema de crenças, o como vai acontecer automaticamente. Da mesma forma como tudo que você está experienciando nessa realidade aconteceu de forma automática, porque ressoa com quem você é nesse nível atual. Então, reforçando, não se preocupe como o como. Isso vai acontecer. O seu trabalho é se tornar essa versão. Bem, a próxima etapa você vai definir quem é a pessoa que já está nessa dimensão. No sentido de como são as emoções dessa pessoa, quais características ela possui, quais habilidades ela tem, quais são os seus padrões, quais são os seus hábitos. Quando você chegar nesse ponto do exercício, você vai ter uma visão clara do que você quer e o que é necessário desenvolver e quem você deve se tornar para sustentar energeticamente aquele resultado. O ponto 4 aqui é você identificar as lacunas entre você de agora e essa versão mais elevada. Quais são as diferenças? Você deve escrever numa folha como são as suas emoções atualmente, quais são os seus padrões comportamentais, os seus hábitos e automaticamente você vai perceber as diferenças entre essas duas versões de você. Você vai ver o que não está em alinhamento com essa versão mais elevada. E aqui pode ser que você sinta um pouco de frustração, mas é aonde você vai conseguir dar um salto para essa dimensão, de forma que as pessoas não vão nem conseguir entender o que foi que aconteceu. Esse é o ponto que vai dar a virada de chave na sua mentalidade. Porque a consciência precede a ação. Se você não souber o que te bloqueia, você não vai conseguir mudar. Eu posso dar alguns exemplos aqui, como essa sua versão atual, por exemplo. Ela reclama sobre a sua realidade ao invés de focar na solução. Ela procrastina e deixa tudo para o último minuto. Ela faz o básico em tudo. Essas são características que são totalmente diferentes da versão mais elevada que você quer atingir. Então perceba que não tem nada a ver com a sua realidade externa. Todo o trabalho tem a ver apenas com você e a sua energia. E quando você mudar isso, eu tô te garantindo que todo o seu mundo vai mudar. O ponto número 5 é fechar esse gap de como você vai fazer isso. Você vai esquecer completamente esses objetivos. Aonde está o dinheiro, aonde está aquele trabalho, como eu vou empreender. Esquece tudo isso. Essa parte vai acontecer por si só. O que você deve focar é em se tornar essa versão de você. E mesmo que a sua realidade pareça a mesma, não se preocupe em como isso vai acontecer. Foca em se tornar aquela versão elevada. Porque vai acontecer um momento em que você vai estar na sua antiga realidade sendo essa nova pessoa, essa nova identidade. E é aí que você vai perceber que está se movendo de forma rápida para o seu outro nível. Só que aqui também é onde a maioria das pessoas desiste, porque elas não estão identificadas com essa nova identidade. Elas sentem como se elas estivessem mentindo. E é isso mesmo que a gente quer aqui. Você tem que ultrapassar essa barreira, por mais que tudo ao seu redor queira te trazer para o antigo nível. Você tem que ser forte e continuar sem sombra de dúvidas. Mesmo que você não tenha um puto no seu bolso, mesmo que você esteja no mesmo emprego que você não gosta, você tem que acreditar que está se tornando essa pessoa. Essa energia é o que vai te sustentar se você realmente quer mudar. É você ser capaz de superar suas condições externas. É você ser maior do que os seus sentidos estão captando. É você acreditar no poder divino que existe dentro de você. Você decide tomar as rédeas da sua vida. Você decide se tornar o líder da sua vida. Você decide se tornar maior do que as suas limitações. Você decide ter uma nova rotina. E tudo isso você tem que fazer um passo de cada vez.
Isso porque o seu sistema nervoso precisa entender que tá tudo bem com você e ele aprende isso conforme você vai experienciando. E conforme você vai alterando a sua versão, o que acontece é que primeiro a sua identidade começa a mudar, depois o seu conjunto de crenças, depois os seus pensamentos, aí as suas emoções. E o que muda agora é o seu foco e a partir disso as suas ações vão mudar naturalmente. Você não vai precisar forçar nada. Talvez um pouquinho no começo só para confirmar sua nova identidade. Você vai se sentir um pouquinho fora da sua zona de conforto, mas tá tudo bem, isso vai fazer parte aqui do jogo. O que vai acontecer é que você vai ganhando impulso para essa nova identidade. E aí as ações vão fluir porque elas estão alinhadas com o nível que você deseja alcançar. Entrando aqui no passo 6, você já vai ter tido uma ideia de onde você quer chegar, de quem você quer se tornar e as ações que você deve tomar. Mas nesse ponto, provavelmente o que vai acontecer é que você vai passar por alguns períodos de resistência. Essa resistência nada mais é que o seu antigo eu querendo te puxar de volta para o seu antigo nível. O que acontece é que você não tem como soltar de uma vez, vamos dizer, essa entidade, que é o ego. Ele te acompanhou até aqui por toda a sua vida. Ele precisa morrer para você chegar nesse outro nível. Mas ele realmente é como uma entidade. Ele não vai deixar você ir. Então ele vai fazer de tudo para começar a te confundir, para te prender nessa realidade. E ele vai usar principalmente gatilhos emocionais para te manter preso. Então depois de passar por todos esses processos, quando você tiver alguma dúvida ou resistência, apenas se lembre que isso é sinal de que você está no caminho certo. Resistência, dúvida, medo são partes do processo, não tem como escapar. O que você tem que fazer é aprender a lidar da melhor forma possível com os obstáculos que vão surgindo. É enxergar como se fossem degraus da sua ascensão. Outra coisa que você deve entender é que o caminho que te leva da onde você tá para onde você vai não é um caminho linear. Ele sempre vai ter altos e baixos. Isso é normal. Vão existir fases que você vai sentir impulso para fazer as coisas. E outros momentos que você vai achar que você não está se movendo para lugar nenhum, que você está até às vezes regredindo. E isso tudo são apenas armadilhas do seu antigo eu que habita no seu subconsciente e não tem como eliminá-los de vez. Eles dormem até o momento que algum gatilho os desperte. E quando isso acontecer, você deve observar e entender da onde vem essa resistência, que pode ser de algum bloqueio, como medo de rejeição ou achar que você não é capaz. Você deve avaliar honestamente e depois libere-se disso, pois essa energia ela não é compatível com o seu próximo nível. Aceite a verdade de que você vai passar por muitos momentos de resistência. E o mais importante é você se lembrar que isso faz parte do processo. Esse é todo o processo de como você evolui rapidamente, a ponto de você se tornar irreconhecível. E se você quer se tornar milionário, não deixe de assistir também a esse vídeo aqui. Eu agradeço demais a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.